bom estar de volta, porque hoje é sexta-feira e nós estamos aqui novamente. É um prazer tê-los aqui conosco na nossa sala de conversa, na nossa coletiva de imprensa. Antes de começarmos o nosso programa, eu quero parabenizar a nossa TV Altiora, pelos 12 anos de vida e pela belíssima festa de confraternização Dezembro Especial, ocorrida no último dia 29, agora de outubro. E gostaria de dizer que eu tenho um prazer imenso, eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui neste quadro fantástico, nessa equipe que vai crescer e está crescendo junto. Parabéns, João Júnior, meu querido amigo, meu querido doutor, prazer em estar aqui levando para vocês um abraço todo especial de toda a nossa equipe. Parabéns, doutor João Soares, parabéns a essa nossa equipe maravilhosa. Sucesso para a nossa TV Altiora. Queria agradecer também o Albino, vocês estão percebendo que eu estou com um novo visual, um visual que vai estar sempre mudando, sempre espero para melhor, espero que vocês gostem. O Albino ali do Salão Reluz. A gente sempre começa com uma frase, e a frase de hoje tem muito a ver com o nosso programa. Um povo sem conhecimento, saliência do seu passado histórico, origem e cultura, é como uma árvore sem raízes. Prestem bem atenção nisso, é uma frase do Bob Marley. Repensem, pensem, matutem sobre isso durante a semana. E é um prazer muito grande, porque vocês sabem, eu escolho a dedo as pessoas que eu trago aqui, porque são pessoas diferenciadas na mentalidade, na ideia, no novo e nas atitudes. É por isso que eu trouxe aqui o querido amigo de muitas décadas, Edilberto Daolio. Ele que é presidente da nossa Sociedade Ítalo-Brasileira. Olá, Edilberto, como vai você, querido? Minhas saudações para Soniara Guerra, amiga de tanto tempo, de tantas lutas e tantas guerras, né? Nem fale. Saudações aos telespectadores da TV Altiora, do programa Coletiva de Imprensa. Saúdo também os 12 anos da TV Altiora, que é um baluarte na nossa cidade. Bragança precisa muito de uma TV com a qualidade da TV Altiora. Então eu parabenizo o presidente, Dr. João Júnior, Dr. João Soares e toda a equipe da TV Altiora pelos 12 anos, e que esses 12 anos se multipliquem por muitos 12 anos, e sempre trazendo uma programação boa para Bragança, sempre rica e sempre útil para a nossa cidade. Agradeço. Em nome da nossa equipe, do Dr. João Júnior, Dr. João Soares, a gente agradece de coração. A gente sabe, então, que você é o presidente 2011-2014 e a vice-presidente é a Dalgisa Ometo. Eu gostaria que você falasse um pouco da origem da nossa sociedade ítalo-brasileira, daquela imigração de italianos que veio. Você falaria um pouquinho para nós? Isso. Acredito que é o tema ideal para a gente começar a falar sobre a sociedade ítalo-brasileira, é comentarmos sobre o motivo pelo qual ela nasceu, né? Ela nasceu da vinda de uma quantidade enorme de imigrantes que vieram para o Brasil no final do século XIX, né? A partir de 1870, milhares e milhares de italianos vieram para todo o sudeste do Brasil, principalmente para São Paulo e região sul do Brasil. Nos interessa a região de São Paulo. Então, para a região de São Paulo, milhares e milhares de imigrantes vieram, no nosso caso aqui, desciam no Porto de Santos, né? E iam acompanhando a ferrovia e iam acompanhando a cultura cafeeira. Entendi. Na verdade, os meus bisavós, os meus avós e os avós dos telespectadores que estão assistindo, que vieram da Itália, saíram de lá por situações econômicas bastante precárias. A Itália vivia uma situação, tinha saído de uma guerra de unificação muito sangrenta, né? E a situação de miséria lá era muito grande. Então se optou por muita gente, fugiu da Itália, saiu com uma mão à frente e outra atrás, né, com a grande maioria, inclusive. Seus avós, inclusive, né,
E aqui em Bragança, e chegando aqui em Bragança, é muito interessante também, porque em Bragança, logo em 1891, se fundou uma sociedade de mútuo socorro. Então, a nossa sociedade ítalo-brasileira, ela teve outros nomes na história. Então, o primeiro nome que ela teve foi Sociedade de Mútuo Socorro. Para, inclusive, ajudá-los, né? Exatamente. A colônia a ser sempre amparada. Inclusive, os primeiros livros de ata que a gente tem em nosso poder da sociedade, fundada em 1891, praticamente são verdadeiros livros caixa, onde aqueles italianos que chegaram primeiro faziam empréstimos, né, davam dinheiro para aqueles italianos que estavam chegando e tivessem alguma condição para sobreviver. Porque eles vieram, na verdade, para substituir a mão de obra escrava, né? Nós não podemos apagar esse fato da nossa história. Histórico, nós viemos para substituir a mão de obra escrava que estava terminando no Brasil. Eu sei que houve assim, mudanças no nome da sociedade, certo? Eu sei também que a Segunda Guerra acabou atrapalhando e muito a nossa sociedade aqui italiana. Conte rapidamente sobre isso, por favor. A Sociedade de Mútuo Socorro, depois chamou-se Sociedade Democrática, depois uniu-se a um grupo, a Sociedade Musical Carlos Gomes, depois chamou-se Casa de Itália, e isso com o decorrer do desenvolvimento do passar dos anos. Com a Segunda Guerra Mundial, e isso foi um fenômeno que afetou não foi somente a nossa sociedade, né? Por exemplo, o Palmeiras, no futebol, o clube chamava-se Palestra Itália, né? E o Cruzeiro de Belo Horizonte chamava-se Palestra Itália. Foram clubes que tiveram que modificar o seu nome e dançar miudinho para poder se manter atuantes. Então, Palmeiras mudou para uma árvore tipicamente nacional, o Cruzeiro, que é um símbolo, o Cruzeiro do Sul, né, para continuarem sobrevivendo. A nossa sociedade, especificamente, em 1942, ela foi nacionalizada, o patrimônio dela deixou de existir, praticamente ela deixou de existir. Ela voltou a existir em 1951, somente. De 51 para cá, nós tivemos uma série de problemas porque se perdeu um pouco daquele ímpeto inicial daqueles primeiros italianos que estavam aqui. Já que você está falando nisso, eu vou fazer uma perguntinha. Perfeito. Que eu acho que o telespectador também tem interesse. Essa sede em que a nossa sociedade ítalo-brasileira está hoje, essa sede sempre existiu? Essa sede ela foi construída alguns anos depois da fundação da sociedade. Então ela é também do final do século XIX. Ah, também. E o terreno anexo a ela? Também. Também faz parte desse tempo? Faz parte desse mesmo período. Ambos foram doados. O terreno onde está o prédio foi doado pelo Coronel Felipe Siqueira, né? E o terreno ao lado pelo capitão Júlio Colombi, né? Nós estamos tentando aos poucos levantar um pouco da história da nossa sociedade que se perdeu com o tempo, mas infelizmente os nossos afazeres lá na sociedade não estão nos permitindo ainda. Né? Mas já que a gente está falando sobre isso... Mas a gente vai ter tempo para conseguir resgatar um pouco da nossa memória histórica lá. Nem fale. Falando de memória histórica, eu gostaria de saber também, eu sei que vocês têm o curso de italiano. Temos. Tem? E ele está vigorando certinho? O curso de italiano felizmente, já há vários anos, mesmo em períodos onde a sociedade teve um pouco menos atuante, o curso de italiano sempre esteve ativo. Porque hoje o que nos une na sociedade é a cultura italiana. E o que representa mais a cultura italiana é a língua italiana. Lógico. Dentro das suas várias manifestações. Através da música, através do cinema, através da televisão, através de programas. E o curso de língua italiana, que é conduzido muito bem pelo nosso querido professor Ângelo Giuseppe Acchini, tem acontecido, está acontecendo. Aberto a todos? Aberto a todos, a sócios e a não sócios. Ah, que bom. Nós não fazemos distinção a
aos não sócios, muito pelo contrário, nós gostamos que as pessoas, preferimos que as pessoas se associem, mas a nossa sociedade é uma casa aberta, é uma casa democrática e aberta a todos. Que bom, a gente fica muito feliz em saber de tudo isso. Agora eu queria saber sobre o Cineclube Paradiso. Eu sei que tem duas pessoas que estão intimamente ligadas e responsáveis, que é o Nicolau Fera e o Márcio Faria. Fale um pouquinho para a gente, se é aberto a todo mundo também. Logo que a nossa diretoria assumiu em 2011, houve a sugestão da criação de um cineclube. O cinema, como muito se fala, né? A sétima arte é muito ligada à cultura italiana, né? Então os italianos gostam muito de cinema, produzem muito de cinema, têm uma história ligada ao cinema. Então, por iniciativa desses dois diretores, o Nicolau Fera e o Márcio Faria, que são meus tesoureiros e meu secretário na sociedade, nós temos um cineclube. Então, uma vez por mês, nós passamos um filme italiano com legenda em português. Então, para as pessoas que não têm tanta habilidade no italiano, assistem, acompanham e leem em português. A entrada sempre é franca. Procuramos divulgar da maior forma possível pelo Facebook, é que vocês fazem? Facebook, jornal. Aos poucos temos um site, né? Tentamos divulgar da maior forma possível e a entrada sempre é aberta, os filmes sempre são livres, né? Nunca há censura para não haver problema na portaria, né? E sempre é aberto a todas as pessoas, todo mundo, a nossa sociedade nasceu democrática e vai continuar sempre sendo democrática. Eu acho que você podia falar um pouquinho, né, do auditório, a capacidade do auditório e falar também das poltronas que foram cedidas graciosamente, né, para o auditório. Eu acho importante a gente estar falando isso. O nosso auditório o nosso prédio, ele também foi, aos poucos, ele foi se transformando, né? Não a fachada, porque a fachada é tombada. A fachada é tombada, tombada pelo patrimônio histórico, pelo Condefac de Bragança, felizmente. Está sendo restaurada pela prefeitura numa obra belíssima. Depois acho que a gente vai voltar a falar sobre isso. O nosso prédio, aos poucos, foi assumindo as suas peculiaridades. E se adequando, né? Então, a parte de cima, o primeiro andar nosso, porque nós temos um andar embaixo, que nós praticamente criamos uma cantina lá embaixo. Uma cantina tipicamente italiana, né? O andar de cima é um auditório, né, que agora está sendo totalmente restaurado, parte elétrica, hidráulica, iluminação toda nova. As poltronas foram gentilmente doadas pelo Clube Paulistano de São Paulo, né, que caiu como uma luva para nós, né? E lá, nesse auditório, é onde se apresenta a orquestra de câmara da sociedade, né? Outros grupos musicais que porventura queiram se apresentar lá, o espaço é aberto, né? Já temos uma cortina que deixe tudo escurinho na sessão de cinemas? Estamos, logo agora terminando a pintura, para a inauguração do dia 24, nós vamos ter as cortinas blackout. Que bom! Então, porque inclusive a gente tem a preocupação que nós queremos durante o dia poder ter o auditório totalmente escuro, para podermos inclusive passarmos filmes italianos para as crianças. Ai, que gostoso! Inclusive, por exemplo, Pinóquio, uma tradução italiana. Poderiam fazer debate para os adultos também. Também, sem dúvida. Né? Porque se é feito só à noite, porque não tem a cortina blackout, fica difícil, quer dizer, ficaria muito tarde, né? Que horas a que horas, altas horas da noite, depois do filme, acontecer um debate, né? Por exemplo, uma tradição da cultura italiana que é a ópera, né? Nós temos muitos grupos em Bragança, inclusive, que se reúnem nas casas de pessoas para assistirem óperas. Existem óperas que duram 3, 4 horas. Se nós começarmos às 8 horas da noite e assistirmos uma ópera, vamos terminar meia-noite, 1 hora da manhã. Podemos até atrapalhar a vizinhança. Então, agora com as novas cortinas, a gente pode começar no fim da tarde e terminamos num horário plausível para todo mundo.
Você falou um pouquinho, Edilberto, sobre música. Eu gostaria que você falasse agora sobre a escola de música, sobre as apresentações que eu não sei há quanto tempo ocorrem ou se sempre aconteceram, da orquestra de câmara. Gostaria que você falasse das cadeiras que os músicos agora têm, né? Fale sobre as apresentações. Então, a Orquestra de Câmara da Sociedade Ítalo-Brasileira, que eu tenho o prazer de fazer parte, ela era uma orquestra de câmara que já existia em Bragança, mas era uma orquestra sem sede fixa, não é? Então, logo que na gestão anterior, na gestão do doutor Miguel Brandi, ele cedeu já o espaço para a Orquestra de Câmara. A Orquestra de Câmara já foi acolhida pela Sociedade Ítalo-Brasileira. Então, é um dos braços da própria sociedade. A Orquestra de Câmara, ela precisou de poltronas especiais, cadeiras especiais para ela. Felizmente, a nossa situação agora permitiu comprá-las. Então, os músicos hoje tocam em cadeiras, porque parece que não é necessário, né? Só que o músico precisa disso, só quem toca é quem sabe, né? a dificuldade que é você tocar uma cadeira inadequada. É problema até para a saúde física da gente, né? E eu gostaria que você estivesse falando também sobre uma campanha que se chamou Doe uma Tecla. Doe uma tecla do quê? Qual a finalidade? Essa campanha foi... eu achei fantástica porque as coisas acontecem e muitas vezes certas pessoas são pessimistas em relação as pessoas não colaboram, o povo não quer participar, e na realidade não é bem assim. Então houve um concerto que nós fizemos e a orquestra precisou de teclado, nós não tínhamos piano. Aí precisou de teclado, aí o nosso maestro, José Rafael Juliano, nosso grande maestro, ele teve que fazer um sacrifício para arrumar um teclado para a apresentação. Aí ele chegou para mim depois do concerto, ele falou, olha, Edilberto, sinto muito, mas eu não toco mais concerto de piano, porque para arrumar esse teclado foi um sacrifício. Então a gente continua tocando, mas tocamos peças sem piano. Falei, tudo bem. Falei, vamos pensar num piano, né? Aí passou um pouquinho, ele chegou para mim e falou, eu arrumei um piano para a gente comprar. Eu falei, que piano é, quanto é? Aí ele me falou, é um piano, tal piano, custa R$3.000. Aí eu falei, R$3.000 é com caruncho ou sem os carunchos? Aí ele falou, R$3.000 é com os carunchos. Aí eu falei, então pelo amor de Deus, falei, desista. Lógico. Né? Aí vamos procurar um piano decente. Aí entramos em contato, começamos a conversar, aí é aquilo que a gente fala, apareceu o sonho, não é? O sonho se transformou em debate, em discussão, em projeto, e fizemos uma campanha entre sócios e não sócios, e cada um colaborou um pouco, e conseguimos comprar um piano novo, de 1/4 de cauda, que já está sendo usado lá, por R$22.000. Já compraram? Já está comprado, já está sendo usado. Já foram feitos 4 ou 5 recitais lá com esse piano. No dia 24 de novembro agora, que vai ser a reinauguração da sede, nós vamos ter um novo recital de piano lá com esse nosso novo piano. Parabéns. Hoje dá para se dizer que esse piano aqui, salvo os pianos da nossa amiga, sócia e colaboradora Kátia Bona, salvo os pianos dela que são importados, o nosso é o melhor piano de Bragança. Ai, parabéns, eu fico feliz com isso. E nós também. Opa! Agora eu gostaria de saber esse terreno que é anexo, né, ao prédio da nossa sociedade, ele tem uma construtora que está fazendo ali um projeto. Esse projeto é gratuito. O que é esse projeto? Qual a ideia, né?
da sociedade ítalo-brasileira em fazer ali nesse espaço. Eu só poderia, eu me esqueci de falar no tópico anterior sobre a escola de música, posso voltar? Opa, pode Aí voltar. depois eu falo do prédio novo. Pode. Então, a escola de música, nós temos assim, vários projetos, né, na sociedade, e nós temos sido, a nossa diretoria, eu sou muito grato à minha diretoria, que ela tem tido uma paciência também, e uma atuação muito firme em relação aos nossos projetos, tudo que a gente tem percebido de irregularidade fiscal, contábil, documental na sociedade, nós temos resolvido. Tudo que nós temos percebido de carência na sociedade ítalo-brasileira, nós temos tentado consertar. Então eu sou muito grato à nossa sociedade, e um dos projetos que nós temos como talvez um dos mais importantes, que é o que vai trazer os adolescentes e os jovens para dentro da sociedade, é a escola de música. A escola de música, esse é um projeto que eu tenho elaborado ele, e estou à procura de patrocínio para ele, então fica no ar o convite ao empresário Bragantino, que vai ter com certeza um retorno institucional muito grande em relação a isso, né? Porque a nossa ideia é criarmos uma escola de música onde nós queremos congregar aqui no nosso prédio, na nossa sede, 50, 100 alunos de música. Desses 50, 100 alunos de música, nós vamos tirar daí uma orquestra filarmônica, né, e mais N outros grupos musicais, que vão estar podendo tocar pela região, que vão estar podendo se profissionalizar, se apresentar. Não só o nome da sociedade, mas o nome do nosso município. O nome do nosso município, né? E o nome da firma patrocinadora. E levar educação, qualidade de vida, disciplina, né? Esse é o objetivo que nós temos com a Escola de Música. Em relação ao nosso projeto... Ao terreno, ao terreno, nós temos, felizmente, o entorno, uma parte do entorno da sede, né? Aquele terreno ao lado, olhando de frente para a sede, o terreno ao fundo da sede, ao lado direito da sede, também faz parte do patrimônio da sociedade ítalo-brasileira. E nós percebemos que, se nós quisermos crescer, né? Se nós quisermos ter o tamanho que nós queremos que Bragança merece, né? A nossa sociedade precisa aumentar. Então, em parceria com a construtora Pédico, né, e o André Pédico, que é um grande pianista, brilhante pianista, tem feito recitais fabulosos na sociedade, né, a construtora Pédico está fazendo conosco um projeto para nós construirmos ali um anexo ao prédio da sociedade. Vocês tiveram que pagar, gastar alguma coisa com isso? Não. Por enquanto não. A construtora Pédico está fazendo, graciosamente. Parabéns à construtora Pédico. Está fazendo, assim, no sentido de colaboração à sociedade ítalo-brasileira. Eu sou muito favorável, viu, Edilberto, a toda espécie de parceria, né? Porque quando a gente trabalha, eu sempre falo isso aqui, porque aqui a gente se propõe a fazer um programa com pessoas que tenham uma mentalidade diferenciada, sabe? Voltada para o novo, deixando de lado tudo que é ultrapassado, né? Abraçando o novo que está chegando sempre, para que novas mentalidades forcem novas atitudes, não só aqui para nós, mas para todo o planeta. E eu acho que parceria é indispensável, seja em qualquer tema, em qualquer ocasião, sempre. Eu queria saber, falando em parceria, como está o relacionamento da sociedade ítalo-brasileira com o consulado italiano? Existe? Como é isso? Isso o nosso relacionamento com o consulado é muito positivo e muito interessante, porque nós, assim, fica-se uma imagem, né? Eu não creio que seja uma imagem preponderante, né? Mas muitas pessoas podem ter a imagem que se fala em sociedade ítalo-brasileira, como se fala em sociedade nipo-brasileira, se imagina que é um território estrangeiro aqui na cidade. E não é, não é?
A Anipo inclusive, aberto, inclusive nós temos parcerias, nós fizemos já 2 apresentações em parceria, a Anipo e a Sociedade Ítalo. Que é, né? O máximo, né? O máximo. Eu acho um nós máximo. Fizemos, a Anipo trouxe um tenor japonês para se apresentar aqui em Bragança 2 vezes, e a Sociedade Ítalo-Brasileira fez questão de ajudar no patrocínio, porque ele veio cantar, um senhor japonês veio do Japão para cantar óperas em italiano. Nós não tínhamos como não participar. Em italiano? E cantei assim, um tenor belíssimo, né? Eu espero que quando ele voltar para cá, a gente tenha a oportunidade de voltar a conversar. Por favor, iremos lá com o programa. Porque é fantástico. E essa parceria Anipo e Ítalo foi muito agradável. Então, essa ligação nossa com o consulado, na verdade, é uma ligação com as nossas origens, não é? Então, o consulado tem uma série de serviços, de institutos de língua italiana, institutos culturais, institutos de divulgação, institutos de auxílio, inclusive a pessoas que trabalharam na Itália e vieram para cá e à procura da aposentadoria, né? Então, uma série de serviços dependem do bom relacionamento com o consulado italiano. E nós temos tido esse bom relacionamento. Felizmente, nós temos participado das atividades do consulado italiano. O consulado italiano tem estado presente aqui em Bragança nas nossas atividades. Eu não posso adiantar que nós temos uma agenda com a prefeitura na tentativa de... Verbas, ainda são... Vocês têm também um trabalho todo feito solicitando verbas do governo municipal e estadual também, não é isso? Já que nós estamos falando em parcerias, vamos lá puxar as nossas parcerias. De parcerias, a prefeitura tem sido uma grande parceira nossa. Que bom. Isso é de primeira linha. Eu só mencionaria que nós estamos tentando fazer uma parceria entre o setor de ensino do consulado, né, e o setor de educação fundamental aqui em Bragança, para que o italiano venha a ser ensinado no ensino fundamental. E fico feliz, né? Porque eu falei disso no programa passado, falei disso no programa de intercâmbio, dessa necessidade de estarmos colocando em todas as redes, não só públicas, mas privadas, outros idiomas, gente. Nós somos um país de múltiplas origens. Né? Então você leu o pensamento e leu a agenda boa nossa. Você falar, eu sou assim completamente favorável a essa ideia. E isso fruto esse bom relacionamento nosso com o consulado. E é bom saber também, você falando tudo isso, que a nossa sociedade ítalo-brasileira não é uma sociedade elitista. Não. De jeito nenhum. Ela está convocando você de Bragança, você de Atibaia, você de Extrema, do sul de Minas, de toda a nossa região, todo o nosso entorno. Venham conhecer a nossa sociedade, venham participar, venham se associar. Eu ouvi dizer, Edilberto, que tem uma cidade, não sei qual, se é Extrema, ou se é Jundiaí ou alguma outra, onde foi feito um censo e chegou-se à conclusão que 75% dos seus habitantes são descendentes de italianos. Eu acho que é uma ótima ideia, um trabalho cultural que a gente pode estar começando por aqui e depois jogando para a região, não só com o italiano, mas com o japonês, né? E estarmos trazendo essas pessoas que são brasileiras para a sociedade, porque é uma sociedade ítalo-brasileira. Né? Ítalo-brasileira. Essa cidade que você se referiu é Jundiaí. Ah, Jundiaí. Jundiaí eles têm uma estatística lá que cerca de 75% da população de Jundiaí tem origem italiana. Nem que seja um pouco mais distante, mas tem origem italiana. Eu não vou assim chutar números de Bragança, mas... Também é grande.
é grande, a presença italiana aqui é grande, a presença italiana em Amparo, Monte Alegre do Sul, Socorro, Extrema, como você falou, é muito grande, né? Aqui em Bragança nós temos um projeto de tentarmos, com a FESB, fazermos uma parceria para tentarmos localizar essa quantidade de oriundi aqui em Bragança e sabermos qual é a presença do italiano aqui em Bragança. Tá vendo? A gente fica aqui, acha que 20 minutos, que um bloco pequeno, coisa nenhuma. Acabou, viu, gente? Não acabou não, volta daqui a pouco. Fique aí, fique aí.